Batalha de Liege, Primeira Guerra Mundial. O ano é 1914 e essa batalha marca o início da Primeira Guerra Mundial de fato, iniciando no dia 4 de agosto e terminando no dia 16, na qual as forças militares da Bélgica resistiram bravamente ao exército do Império Alemão. Mas por que conquistar a Bélgica se ela já havia se declarado neutra no conflito? Após a morte do arquiduque do Império Austro-Húngaro, que desencadeou a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha resolveu colocar em prática o plano do conde Alfred von Schlieffen, elaborado em 1905, que buscava um ataque germânico à França e à Rússia de modo rápido e preciso. Um dos objetivos do Império Alemão era a destruição do projeto da construção da Grande Sérvia, de toda a estratégia pan-eslavista, que consistia em juntar todos os povos eslavos em uma única nação, e esse projeto era apoiado pelo Império Russo. Foi lançado um ultimato em 2 de agosto de 1914 ao rei Alberto I da Bélgica, no qual se delineava o Plano Schlieffen alemão. Esse plano, que havia sido desenvolvido nas décadas anteriores, buscava neutralizar as concentrações de tropas francesas ao longo da fronteira com a Alsácia. O plano envolvia uma manobra de flanqueamento destinada a contornar tanto as forças francesas quanto as difíceis condições geográficas das Ardenas, o que, por sua vez, implicava na violação da neutralidade belga. Com essa situação, a Bélgica estava diante de uma escolha. Poderia ter escolhido não opor resistência e permitir que as forças alemãs atravessassem seu território rumo à França, mas é importante observar que grande parte do sucesso do plano alemão depende dessa cooperação belga. Apesar da fortaleza belga, os recursos disponíveis para a defesa eram desproporcionais em relação ao desafio imposto pelas forças alemãs, o que tornou difícil conciliar a resistência com a preservação do orgulho nacional no país. As estratégias defensivas da Bélgica, assim como o planejamento de suas defesas fixas, foram influenciadas pela possível ameaça representada por diferentes invasores, como a Alemanha, França ou o Reino Unido. No início de agosto de 1914, o exército belga estava posicionado próximo à fronteira do país, seguindo uma disposição já estabelecida há anos. Quando o rei Alberto recebeu o ultimato de Berlim, o general Celliers de Monranville, chefe do Estado-Maior, deu início à implementação do plano de contingência. O cerne desse plano envolveu a concentração das forças belgas no centro do país, enquanto as fortalezas de Liege e Namur desempenhavam um papel crucial em retardar e possivelmente deter o avanço alemão. Liege, especialmente, representava a principal rota do acesso à França através da Bélgica. Ao sul, a topografia do terreno era acidentada, enquanto ao norte a paisagem se tornava mais aberta. No entanto, essa região setentrional ficava a apenas algumas milhas dos Países Baixos, uma área que os alemães preferiam evitar. Tanto Liege quanto Namur eram guarnecidas por robustas fortificações, embora também apresentassem algumas vulnerabilidades. Liege encontrava-se cercada por um conjunto de 12 fortes, os quais haviam sido idealizados e edificados por Henri Alexis Brialmont. Em contraposição ao tradicional sistema de fortificação em formato de estrela, elaborado pelo mestre francês Vauban, Brialmont projetou esses fortes para resistirem aos impactos provocados pelos novos canhões raiados. Uma característica notável dessas estruturas consistia na sua construção ser realizada no subsolo, com a parte superior em alvenaria e concreto exposto. Cada fortaleza equipada estava com uma série de peças de artilharia de 6 polegadas, que podiam ser recolhidas para dentro da estrutura. Embora tenha mostrado um avanço tecnológico notável quando foi implementado em 1892, a manutenção desses fortes não havia sido realizada de forma adequada. Brialmont também tomou a decisão de construir pequenas fortificações adicionais e linhas de trincheiras que conectavam e protegiam os principais fortes. Porém, o governo belga ainda não havia concretizado essas construções secundárias. Além disso, as guarnições dos fortes eram numericamente insuficientes, e os soldados designados para defendê-los haviam sido recrutados da guarda local, recebendo um treinamento insuficiente. Em 2 de agosto, como resposta ao ultimato alemão, o rei Alberto recebeu ordens para dar início à construção das referidas estruturas defensivas, bem como para mobilizar e treinar as forças externas.
Nesse contexto, o tenente-general Gerard Lemon, encarregado das fortalezas de Liège, recebeu as instruções para manter até o fim com a sua divisão a posição que lhe foi confiada para defender. Contudo, os belgas dispuseram de um tempo limitado para se preparar, uma vez que as tropas alemãs cruzaram a fronteira da Bélgica no 4 de agosto. A unidade alemã encarregada da ocupação de Liège era uma formação temporária denominada Exército do Meuse, composta por 8 brigadas sob o comando do general Otto von Emich, com cerca de 60.000 soldados. Emich possuía experiência no comando de tropas de infantaria e cavalaria, sendo designado para capturar as pontes sobre o rio Meuse em Liège e cercar a cidade caso enfrentasse resistência. Ao chegarem ao rio, as forças alemãs constataram que muitas das pontes estavam destruídas, o que levou a construir pontões para substituí-las. No entanto, durante esse processo de construção foram alvejadas pelo fogo das defesas belgas, que contavam com aproximadamente 30.000 soldados, o que os obrigou a reconhecer a necessidade de travar uma luta pela tomada de Liège. Apesar de toda a resistência belga, as forças alemãs conseguiram superar as suas defesas com o uso de artilharia pesada e técnicas de cerco, seguindo agora para a França. Mas graças à resistência belga, a França teve tempo suficiente para se organizar e se preparar com a guerra contra a Alemanha, dando início à Batalha do Marne. Neste pôster, temos um dos primeiros cartazes da Primeira Guerra Mundial, no qual celebra a vitória alemã em Liège, na Bélgica, em 16 de agosto de 1914. Ele mostra um projétil de artilharia em tamanho real, onde pode-se ver um retrato do Kaiser Guilherme II, a Águia Nacional Alemã e 2 imagens de danos causados por bombas. Os alemães desenvolveram a maior arma de artilharia do mundo, o Obus, mais tarde conhecido como Big Bertha, construído pela Krupps, o maior fabricante de armamento da Alemanha. O Big Bertha era tão grande que precisava ser transportado, desmontado e montado no local onde seria utilizado. Estima-se que aproximadamente 24.000 pessoas foram mortas ou feridas, considerando as duas nações envolvidas. Do lado alemão, 3.300 mortos ou feridos. Já da Bélgica, os números aproximados entre mortos, feridos e desaparecidos variam de 6 a 20.000 e ainda 4.000 rendidos. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever e deixar o seu like no canal.